Olá, meus queridos, minhas queridas. Quero falar sobre. Talvez você nunca ouviu falar ou já viu falar sobre os nossos porém. Todos nós temos um porém. Quando você vê isso na Bíblia, porém ou mais, um mais de Deus e um porém de Deus para com cada um de nós. E hoje eu quero falar sobre o porém de um grande homem, que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, esse homem do porém se chamava Naamã. Naamã, o cara. Talvez não era que nem Roberto Carlos, porque não usava branco, né? Não sei. Ele usava uma farda. Vários e vários distintivos, de tantas e tantas guerras que ele vencia, ele era o glamour. Era a segunda pessoa do mundo naquela época, tão respeitado. Fora o rei. Ele era o capitão do rei da Síria. Aplaudido, clamado, respeitado. Aonde ele passava, as pessoas batiam palmas e se curvavam. Aonde ele passava, o pai mandava o filho se curvar diante dele, pegar na mão dele, e a sua filha talvez beijar. E Naamã era o cara que todo mundo desejava ter na sua família. Era o cara que qualquer um pai ou nacionalidade gostaria de ter ele como alguém de sua família, porque ele era um cara respeitado. Estima que ele falava 4 idiomas. De sua época, estrategista, veterano de guerra, nunca perdeu uma guerra. Aonde ele ia, ele já contava com a vitória. A sua farda talvez não cabia nem mais um distintivo. As estrelas brilhavam. Ele era realmente o cara. Ele era realmente a última Coca-Cola no deserto, a última bolacha do pacote, que nem o rei da cocada preta, que as pessoas falam, né? Aonde ele passava, as pessoas faziam continência para ele. Ele era o respeitado, o temido, o terror de qualquer nação. Mas ele tinha um porém. Não existia um porém. Esse porém era uma lepra. Lepra tal, essa que quando você sabe do diagnóstico, ela já te mata só em você saber do resultado. Ela, como o câncer no dia de hoje, talvez hoje é Hansania que eles chamam, né? A lepra. Talvez hoje já tenha cura para a lepra, mas em sua época não existia. Esse homem, qualquer pessoa que fosse cometido de uma lepra, ele era afastado da sociedade, afastado da esposa, afastado dos filhos, do seu trabalho. Ele era totalmente isolado do mundo e de todos. Ele perdia toda a sua liberdade, todas as suas privacidades. A privacidade. Ele perdia, ele não tinha mais contato, ele deixava de ser tudo e tudo. Ele vivia uma pessoa prisioneiro de si próprio. Ele era o rejeitado, o abandonado, o desprezado, porque a pior tortura para um espírito humano é ser abandonado, desprezado e rejeitado. Naamã, o porém de Naamã fez com que ele virasse tudo isso. Ele era um homem aclamado, glamour do seu tempo. Mas quando ele chegava em casa, que olhava no espelho, e talvez começava a tirar as suas máscaras, as suas vestes, o fedor, o odor, as suas chagas, não só no fenótipo, no genótipo, mas no fenótipo e no estereótipo. Ele olhava para si próprio dentro do espelho e olhava para o outro e dizia: que homem eu sou, miserável. Eu sou o miserável, o mais miserável de todos. O pior dos piores. Talvez ali ele queria dar abraço no seu filho, na sua esposa, mas era separado. Aquelas pessoas lá fora que batiam palma para ele não poderia resolver o seu problema, não poderia abraçar. Agora ele tinha que contar com a própria esposa. Ele tinha que contar com a sua própria esposa, com os da família.
Ou não sei, a Bíblia não fala se ele foi separado para o lugar de leprosos. Se ele chegou a vestir as suas roupas, talvez ainda não, que ele tentou esconder. Você já imaginou ele colocando aquela ferradura no seu rosto e a coceira, o odor, a agonia que o porém de Naamã fazia na sua vida? Você já imaginou a coceira que a lepra diz que coça, queima, dói, perde a sensibilidade? Você já imaginou debaixo de uma roupa, porque eles davam as vestes listradas, aquelas vestes aos leprosos, com a facilidade, atava alguns panos, porque sangra, solta aquela samoura, começa a escorrer no corpo, dá coceira, vai perdendo, vai matando os membros, vai criando, vai comendo a orelha, vai comendo o nariz e as pestanas, os cabelos muitas das vezes caem, os lábios. Agora imagina essa cena de um homem poderoso, o segundo do mundo, aos olhos da humanidade. Porém, a lepra de Naamã faria isso. Rico, poderoso, afamado, respeitado, veterano, mas o porém dele fazia com que ele fosse essa pessoa. E o que a palavra do Senhor diz, né, que é a história da menina que fala para que levou em certas vezes, talvez guerreou com Israel, e levou uma das crianças, daquela jovem, aquela menina crente, menina que tinha testemunho, e falou, todos nós sabemos a história de Naamã. Então, meu querido, e que ele escreve, pede carta ao rei, ali para ir para Israel, manda para o rei, busca totalmente os reinos, que nem muitos hoje em dia buscam os políticos para a solução de seus problemas, mas não era o rei, não era o seu rei, não era o dinheiro, não era a fama, não era o sucesso, não era o glamour, não eram os aplausos que poderiam mudar o porém, a lepra de Naamã. Existem muitos leprosos hoje em dia com esses porém, e escreve carta lá para o rei de Israel. O velho rasga as roupas, o rei rasga, se veste, porque achando que ele estava procurando causa, mas Eliseu toma causa, um homem é resolvido, é transformado, e o nome de Deus é glorificado, porque hoje você busca, muitas pessoas estão buscando a solução nos políticos, nos reinos, na terra, mas ainda Deus é o mesmo que ressuscita os nossos mortos, que ainda transforma os nossos porém em vitória. A gente ainda tem uma vida nova, ainda tem paz, alegria nele, por ele, para ele, porque dele são todas as coisas. Quantos estão aí que nem Naamã, rico, famoso, poderoso, o glamour, mas quando ele entra na sua casa, se olha no espelho, ele vê o seu porém. E quando ele vai para Israel, que vai chegando perto, ele andou 170 quilômetros para chegar em Israel, pé do rei. O rei manda o exército, manda dinheiro, manda prata, manda tudo. Não quer entrar nessa casa. E quando ele vai chegando perto da casa de Eliseu, talvez Eliseu, o moço Geazi, vê de longe e diz: mas homem de Deus, olha quem vem ali, Naamã, o coronel, o ilustre, o general, mais algumas coisas qualquer. Enquanto Geazi via as estrelas, os distintivos na roupa de Naamã, Eliseu lá dentro da sua casa via a lepra, viu o porém dele e manda que ele vá lá no Jordão. Então, meu querido, minha querida, muitos hoje em dia estão procurando solução na política, não que não tenha homens temente a Deus, tem, mas Deus ainda abre as nossas sepulturas, Deus ainda muda os nossos porém quando a gente quer. Não é à toa que o Senhor deu testemunho de Naamã. Aí outra história, está lá em Lucas capítulo 4, por isso que o Senhor deu que havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã o sírio foi curado. Quantos estão por aí afora como Naamã, meu querido, cheio de porém? E nós vimos isso, meu querido, grandes homens, mulheres que acham que é alguma coisa, mas estão leprosos, afastados da sociedade,
doente, sua alma, seu espírito está doente, está com lepra. Talvez não uma lepra que dá para se apresentar no fenótipo, mas no genótipo lá dentro, na sua alma, no seu espírito, é uma alma doente. Doente de lepra, do pecado, da mentira, do engano, do orgulho, porque o pai de todo pecado é o orgulho que nasceu no coração de Satanás, lá no lugar de 100% de santidade, foi jogado por terra. Então, meu querido, hoje em dia existem muitos porém por aí. Todos nós temos os nossos porém. E quando Deus tem um porém contra alguém, meu querido, ai, sai do meio. Quando Deus tem um mais e um porém. Nós vimos isso na vida de muitos. Do rei Ezequias, um homem que está em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas fala sobre isso. De rei Ezequias, 2 Crônicas 19, fala dos milagres. Ele restaurou toda a casa de Israel, a casa, o culto. Mas depois ele deixou seu coração criar lepra, um porém. E o profeta sempre falava, Deus estava usando o profeta Isaías para repreender os reis. Chegou um momento que ele adoeceu, seu coração se exaltou, conforme está em 2 Crônicas, 35, 32, o 25. Começou bem o rei Ezequias, mas com o passar do tempo foi deixando Deus de lado, foi deixando Deus de escanteio. Aquele que Deus usou ele para manifestar, ele fez até algumas coisas boas, porque Deus é assim, ele diz: contudo, coisas boas achar em ti, mas porém, esse porém é que derruba qualquer um. Ei, meu querido, Deus não conta o que eu fiz de bom, o meu hoje, o meu ontem não serve de nada para mim. O meu amanhã, o hoje não serve nada. Amanhã é um novo dia, o ontem é ontem, hoje é hoje e amanhã é amanhã. E nem tudo que era ontem é hoje, nem tudo que é hoje é amanhã. Ei, é cada dia. Esse dia de hoje, amanhã não serve de nada. Esse amanhã, o meu amanhã só vai servir hoje se eu andar em retidão com Deus. Aí eu tenho amanhã um amanhã garantido. E se chama previsão, precaução. É quando o meu hoje eu estou com Deus. Amanhã eu terei um amanhã com certeza de vitória. Um plano de prevenção é isso, andar com Deus. Prevenção do dia amanhã de vitória é eu procurar viver as coisas de Deus hoje. Porque o meu hoje dirá quem eu sou amanhã, com Deus. Agora, se eu errar hoje, a lei do retorno voltará para mim. Não é porque eu acertei que Deus vai passar a mão, porque Deus é assim, meu querido. Quando você acerta, Ele te exalta, mas quando você erra, Ele cobra. Se você se arrepender, a contagem de Deus não é pelo mais ou pelo menos. Ele não vai somar se Deus sentiu o meu bem e sem os meus erros, vai contar. Não, meu querido, não. A cada acerto Deus honra, a cada erro Deus cobra. E se eu morrer no meu erro? Já era. Se eu errei, tem que me consertar. Deus não conta como eu conto, na porcentagem. Eu fiz os meus acertos são 100 de 10 e os meus erros 100. Ei, não é assim que Deus trabalha. Não. Eu não posso julgar os meus erros. Um erro não justifica o acerto. Não. E nem o meu acerto justifica os meus erros. Diante de Deus, Ele não julga assim. Uma justificação nem justificará diante de Deus. E nenhuma justificativa tirará a minha culpa diante de Deus. É Ele que nos justifica. Quando eu acerto, Deus é o meu advogado, independente do que venha ao meu encontro.
Quando eu erro, ele é o meu juiz. Basta eu reconhecer, me arrepender, como dizem Provérbios 28:13, que aqueles que cobram as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que ao confessam e deixam, alcançam as misericórdias. Então, meu querido, Naamã tinha esse porém, e eu, você, nós temos um porém, temos um mas. Nós vemos isso lá, quando o Senhor visitou o fariseu, convidou o Senhor Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36 em diante, e ele convidou o Senhor ali, talvez para ganhar o glamour, ganhar nome, para que o Senhor fizesse algum milagre, porque ele já sabia que o Senhor fez um milagre lá em Caná da Galileia. Esse fariseu, ele diz: eu vou convidar o Senhor, eu vou ganhar aí um status, vou ficar na mídia do sucesso, porque o Filho de Deus vai comer na minha casa. E ali ele fez uma festa, grande festa, convidou os ilustres da sua época, os religiosos, os fariseus, porque fariseu nunca muda, sempre é fariseus. E ali aquela mulher pecadora chega lá, por trás, sem ser convidada, derrama o seu melhor diante do Senhor, derrama o seu vaso de alabastro e está adorando o Senhor. E ele disse: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é que está detrás dele. Isso forma que aquela pintura lá que está lá no quadro, que Jesus está numa mesa, os judeus até hoje ele come no chão. A mulher não entrou debaixo da mesa para estar nos pés de Jesus. Jesus estava de costa, estava para frente e ele com os pés para trás. Ele adorou. E o Senhor falou à senhora Simeão, e ele julgou aquela mulher. Se ele fosse profeta, o Senhor disse: eu tenho uma coisa contra ti. Eu entrei na tua casa, tu não me desse ósculo santo, não lavasse os meus pés, nem me fez como tem que ser feito. Mas essa mulher entrou aqui sem ser convidada, ela derramou o seu de melhor, o seu perfume, e não para de enxugar com seus cabelos e com suas lágrimas. O Senhor tinha um porém contra ti. Ele conta uma parábola daqueles que deviam 550. Então, meu querido, não tem esse negócio que se eu entrar na minha casa, se Deus for na minha casa, eu serei salvo. Ei, o Senhor foi na casa do fariseu. Aquela mulher alcançou salvação lá, mas a Bíblia não fala que o fariseu deixou de ser fariseu, continuou sendo fariseu. O porém do fariseu, o mais do fariseu não foi transformado. Então, meu querido, se Deus for na tua casa, e você tem um porém, mas você buscou para a sua glória, não para a glória do Senhor, o seu porém, a sua lepra, o seu pecado continua. Não é que Deus vai na minha casa. Tem pessoas que dizem: se o Senhor for na minha casa, mudará. Ei, muda não. Não precisa o Senhor ir aí na sua casa. Faça que nem o centurião, Lucas 7:7. Ele mandou um recado, disse: Senhor, não sou digno de quem entrar. Sinceridade, verdade. Ei, será que nós temos a sinceridade e a verdade? Será que a nossa casa é digna de receber o Senhor? Ele chamou o meu telhado. Não sou digno do que entre debaixo do meu telhado. O que tinha na casa daquele centurião? Ele usou de verdade, de sinceridade. E o Senhor admirou a sua fé. Não sei se ele foi salvo, porque a Bíblia não fala que ele seguiu, mas ele fez essa ação. Eu posso ter fé para fazer sinais, prodígios, mover o mundo inteiro, mas se eu não tiver uma fé para seguir a Jesus, a Bíblia não fala que ele seguiu, mas o Senhor deu testemunho dele. Como deu testemunho de Naamã, como falou do fariseu, o porém contra o fariseu. Então, meu querido, qual é o meu porém e o teu porém? Nós vimos com Asa também, 2 Crônicas, capítulo 15. Asa, Deus era com Asa, começou bem, mas ele perdeu a direção de Deus. E Deus manda o profeta lá: Asa, enquanto estiverem comigo, eu estarei contigo. Se me deixares, eu também te deixarei. Mas esforçais, Deus ainda dá uma oportunidade, que essa vossa obra tem uma recompensa do Senhor. Só que Asa deixou o Senhor. Foi deixando, fazendo as coisas relaxadamente. Entrou o porém de Deus na vida de Asa.
O Senhor, usando o profeta Jeremias, no 48:10, ele disse: maldito o homem que faz a minha obra relaxadamente, sem contentamento, sem prazer. Porque tem pessoas que acham que servir a Deus ou fazer algo para Deus, pelo que ele já fez, está fazendo um favor a Deus para buscar a sua própria salvação. Oh, meu querido. E então Asa, a Bíblia diz que ele buscou os médicos e não buscou a Deus e morreu da sua enfermidade. Quantos estão morrendo aí porque deixaram? Acha que não precisa de Deus, joga Deus de escanteio. Ele não dá, Deus não dá a glória dele a ninguém, meu querido. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 21, que comamos, que bebamos ou que façamos qualquer outra coisa, comamos, bebamos e façamos tudo para a honra e a glória do Senhor. Romanos diz 10, 11, 36, porque tudo é dele, tudo vem dele, é dele e para ele são todas as coisas, amém. Tudo é dele, meu querido, tudo passa. Todas essas coisas aqui são transitórias. E o que nos lucramos com os nossos porém, a não ser o perdão, reconhecer que Deus, você pode ter tudo, mas se você não tem Deus como Senhor da sua vida, não tem nada. E reconhecer, porque o princípio da sabedoria é o temor. Muitos perdem o temor de Deus hoje. Quantos pastores, quantos líderes que deixaram Deus e têm ferido o coração de Deus com seus porém, com suas lepras, com suas mentiras, com seus mais. Deixa Deus, busca a sua própria glória. E o que mais vai doer no coração do Senhor é naquele grande dia, quando ele diz Mateus: eu, Senhor, em teu nome eu arrastei multidão, ganhei, fiz muitas igrejas, eu tenho milhões de membros, não dá nem para contar, fiz isso aqui no Senhor. Quem é você? Não conheço, maldito. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Você vai perder a sua liberdade um dia. Essas pessoas que fazem isso perdem a liberdade. E perder a liberdade não é ficar 3 horas dentro de um elevador preso, ou no trânsito um dia, ou numa cadeia que você fica lá 30 anos, mas um dia tem uma esperança. Ou mesmo que você pega a condenação máxima, uma condenação perpétua, mas e a eternidade de sua alma? E a alma da gente? Perder a liberdade para sempre, eternamente. Porque a alma não morre. A morte é apenas separação. Receber um não de Deus naquele dia e ser separado de Deus para sempre, eternamente, no sofrimento, por causa dos nossos porém. Porém deixou Deus, porém quis a sua glória. O Senhor diz que aqueles que buscam a sua própria glória já receberam. Que comamos, que façamos ou outra coisa, fazemos para a glória do Senhor. Naamã tinha um porém, mas ele reconheceu os seus erros. E Naamã, ele, depois que foi mesmo questionado, buscou o Deus de Israel, buscou o Deus de Eliseu. Vou pegar aqui que está lá em 2 Reis. Ele se converteu ao Senhor, mesmo andando 170 quilômetros para chegar em Israel, mesmo andando mais 13 da casa do rei para a casa de Eliseu, depois voltando mais 30 quilômetros para o Jordão, para mergulhar lá, depois do Jordão mais 30 para a casa de Eliseu. Você sabe o que é isso, meu querido? Ele voltou para Eliseu para agradecer, que quando ele mergulhou, deu os 7 mergulhos. E agora ele volta mais 30 quilômetros, ele poderia ter voltado para a Síria. Aí ele volta para Eliseu. É por isso que o Senhor deu testemunho de Naamã, mesmo com o seu porém. Ele começou errado, mas terminou certo. Aí ele chega diante de Eliseu, agora Eliseu recebe, depois que ele foi grato. Mesmo o Eliseu não queria ver nem ele agora volta ante Eliseu e chama Eliseu. Eliseu agora recebe, porque Eliseu significa Deus é salvação. Ele não ficou só com a cura dele, por isso que o Senhor deu testemunho
de Naamã. Ele agora quer dar o de melhor a Eliseu, tudo que ele trouxe, ouro, prata, vestes. E Eliseu rejeita. E ele chega diante de Eliseu e diz: olha, Eliseu, eu quero que você te pedir uma coisa, já que você não quer os presentes que eu trouxe, de gratidão, amém, respeito, mas deixa eu levar a terra de Israel para minha terra, para a Síria. Eu continue sendo o capitão do meu rei. E eu quero te falar uma coisa, Eliseu. Eu tinha meu porém, estava leproso, e eu buscava muito ao Deus do meu rei, Rimom. Eu adorei ele muitas noites, orei a ele muitas noites. Ao lado do rei, contei minha história para o rei, ele clamou, mas Rimom não pôde fazer nada, que é o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da tempestade, o Deus, o maior, o supremo, para eles, né? Que o único é Deus. Eu quero te falar uma coisa. Eu vou para a casa do Deus de Rimom, porque eu ainda continuo sendo o capitão do meu rei, mas só que eu não vou mais adorar ele. Eu vou querer levar a terra daqui para eu fazer um lugar para eu adorar o Deus de Israel. Eu não vou estar aqui, Eliseu, eu vou estar lá, mas eu quero adorar esse teu Deus, Eliseu. Eu não vou mais adorar Rimom. E o meu rei vai ver que eu fui curado. Ele viu a minha lepra. Ele viu que eu orei a Rimom e Rimom não resolveu nada. Ele vai ver que eu tinha um porém e o meu porém não foi resolvido por Rimom, o Deus, do meu Senhor. Mas eu vou pela casa dele. Eu vou lá para o templo de Rimom. E lá eu construirei um altar ao meu Deus de Israel. Mesmo que eu não vi ele, mesmo que não tenha estátua dele lá, oh Eliseu, você me deixa eu levar essa terra para lá? E assim ele fez, meu querido. Agora você entende, porque Deus lá em Lucas capítulo 4, a partir do 18 em diante, do 27, o Senhor falou, deu testemunho de Naamã. Naamã começou errado, mas terminou bem. E tem muitos aí que estão começando muito certinho demais. E que nem Satanás se acha o bambambam, o rei da cocada preta. Acha que não precisa ser adorado e nem adorar. Quer ser adorado e não quer adorar mais o Senhor. Naamã foi o contrário. Ele começou errado adorando um Deus estranho, como eu que nem você. E os porém dele foram curados das lepras dele e ele terminou adorando o Senhor. Ele exigiu do profeta Eliseu. Ele foi grato, voltou a Eliseu. Estima que ele andou quase 500 quilômetros para buscar essa cura. E o Senhor disse que tinha muitos leprosos em Israel na sua época e não foi curado. Mas Naamã, o sírio, veio Israel. Oh, meu querido, consta na nossa igreja. Está há tempos e tempos e tempos e nunca houve uma transformação. Continua com seu porém, com a sua lepra. Naamã não, ele foi curado. Naamã não, ele foi transformado, foi regenerado, através de uma palavra de uma criança. Olha a importância de levarmos a verdade. Oh, meu querido, e Naamã recebeu a cura, e não ficou só com a cura. Ele volta para Eliseu, e vai ser grato a ele, quer presentear. Não comprar o milagre, mas presentear. Que Eliseu significa Deus é a minha salvação. Quantos e quantos, meus queridos, que ficaram que nem os 10 leprosos, que está em Lucas de 17, que o Senhor curou 10, mas apenas um voltou para agradecer. Oh, meu querido, quantos são curados, transformados, Deus fez sinais, prodígios, menos Naamã. Naamã foi grato, Naamã foi curado do seu porém, foi curado de sua lepra, e ele foi grato ao Senhor.
E com certeza, o reino do céu é constituído de eis algum porém, de eis algum pecado, de eis alguma coisa, meu querido. Você vai ver muito esses eis lá, Naamã. Com certeza ele tem contado o testemunho lá no céu, no culto, que Moisés está dirigindo. Ele está contando o testemunho dele, que conheceu Deus através da sua cura aqui na terra. E você e eu, nós, meus queridos, são os nossos porém que nos leva a Deus quando somos gratos, quando reconhecemos, porque a ingratidão fere o coração de Deus. Quantos estão por aí que nem Naamã, mas que não reconhece o Deus de Israel como Senhor da sua vida? E aí aconteceu exatamente isso. Essa é mais uma história. E tem muitos, meu querido, muitos que têm porém por aí, o rei Ezequias, Josafá, Jorão, muitos e muitos e muitos que começaram bem e terminaram mal. Ei, não basta só começar bem, tem que terminar melhor, porque muitos começam bem, Deus tira das trevas, do mundo, do pecado, coloca em sua casa, ele usa os dons de Deus para se autopromover, para se se intitular, para manchar e usar o nome de Deus em vão, para o glamour, para a ostentação desse mundo, coisas passageiras, coisas que perecem, coisas transitórias, mas você não. Crê que você é um Naamã da vida, eu como eu sou um Naamã da vida. Eu, 26 anos que eu estou na peleja, a cada dia que eu preciso mais de Deus, 26 anos que eu oro por esse cabrinho aqui, José de Arimateia, evangelista José de Arimateia, e eu não ganhei ele, porque se eu tivesse ganho, já tinha subido, Deus já tinha me arrebatado. É todo dia, como o Senhor diz em Lucas capítulo 9, 23, cada dia renunciar, cada dia pregar a sua cruz, é o dia a dia, meu querido, com Cristo, até o fim, até o dia que Ele nos levar, como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, meu querido, qual é o meu e o teu porém? Qual é o teu porém? Naamã tinha um porém dele, que era uma lepra. Qual é o teu porém? O orgulho, a mentira, o engano, a vaidade, o pecado, a prostituição, a pornografia. Qual é o teu porém? Qual é o porém? A lascívia. Tem jeito, ainda tem jeito, ainda dá tempo. Se abraça com o Calvário. Diz: Senhor, perdoa a minha alma, perdoa a minha vida, usa a minha vida, transforma. Ele é o transformador. Dá ouvido à voz do Senhor. Ele disse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou você já deixou de ouvir? Como o salmista Davi no Salmo 51. Pequei, estou em pecado. Fiz o que era desagradável aos teus olhos, mas não retira de mim, Senhor, a tua presença. Reconheço os meus erros, estou aqui para me retratar. Perdoa-me, Senhor. Não retira de mim, que eu entregarei sacrifício de justiça. Ele prometeu ser justo. Prometeu, eu, meu querido, minha querida. Tem porém que não tem como voltar mais atrás. Pecou, reconhece. Abraça com o Calvário, se abraça com os pés do Senhor, como nem aquela pecadora. E que o Senhor falou para o fariseu: enquanto houver evangelho, o nome dessa pecadora, ex-pecadora, dessa mulher, será falado. Então, meu querido, porque o reino dos céus é constituído desde algum porém, desde alguma coisa, desde algum pecado. Eis, Paulo disse que aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais. Se alguém anda por aí, dizendo que é crente, mas não teve uma transformação, uma salvação é uma vez só, a justificação uma vez só, o batismo é só uma vez só, uma fé é só uma vez só, mas a regeneração, a libertação, a transformação e a santificação é sucessivamente, é todo dia, é passo a passo, mas lutando, olhando para o alto, sempre querendo chegar lá. Nascer de novo é só uma vez só também, mas os processos de regeneração, de santificação, de purificação, de libertação e de glorificação é passo a passo, é o dia a dia, mas com Cristo, buscando, sempre querendo, olhando para o alto, palmo a palmo e passo a passo, e os poréns vão saindo e as lepras vão ficando
e tudo se fará novo na minha e na tua vida. Essa é a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Eu sou o evangelista José de Arimateia e essa mensagem vai estar aí no meu canal, o canal Luz para os Corações. Essa é uma mensagem. Qual é o teu porém? Responda para Deus e o Espírito Santo de Deus. Fica essa pergunta: quem é o teu porém? Fica com Deus.